Windows ou Mac? Eu vou pontuar algumas vantagens e desvantagens do uso desses dois sistemas para quem é da área da arquitetura e do urbanismo. É importante começar falando que tudo que eu for comentar aqui são sugestões baseadas na minha experiência, como usuária de Windows a vida inteira e como usuária de Mac há 7 anos. Vou começar falando então do Mac. O Mac OS, como o sistema operacional é conhecido, funciona com base nos aplicativos. Os apps, assim como a gente baixa no celular, nós baixamos também os apps para o Mac. Essa é uma diferença bastante visível entre o Mac e o Windows, porque o Mac então trabalha com os apps sendo baixados para o computador e não programas com aquela extensão .exe. Nesse sentido, muitas plataformas não estão produzindo conteúdo ou não estão preparadas para gerar esses apps, esses aplicativos para o Mac, e sim produzem apenas aquela extensão .exe que é compatível com o Windows. Um ponto positivo do Mac é a agilidade. A gente consegue trabalhar com muitos programas abertos simultaneamente. E essa é uma característica importante para quem é da área da arquitetura e do urbanismo. Eu vejo que a gente trabalha e interage entre os programas diferentes e com isso a gente tem um monte de coisas abertas ao mesmo tempo. Então o Mac ele não perde muita agilidade quando a gente está com muitos programas abertos. E quando a gente está com muitos programas abertos, o que costuma acontecer? O computador trava, começa a ficar lento, às vezes ele quer reiniciar do nada, justamente naquele momento mais importante do nosso trabalho. Com o Mac isso é muito difícil de acontecer. Sabe aquela questão do software querer reinstalar e ficar reiniciando a máquina? É muito difícil que isso aconteça com o Mac. Ele trava pouco e também a gente precisa formatar com uma frequência praticamente zero. Eu tenho esse trabalho aí de 7 anos com o Mac e nunca precisei formatar a minha máquina. Uma desvantagem do Mac, no entanto, é a falta de interação com algumas plataformas, como por exemplo o Office. O Office é produzido pela Microsoft e é justamente o mesmo fabricante do Windows. Ou seja, o Office costuma trancar um pouquinho e a gente costuma ter alguns problemas com o uso daquelas ferramentas bastante básicas e diárias que são as ferramentas Office. Também as ferramentas da Autodesk. Algumas delas não existem na versão Mac. Isso é um problema e pode ser momentâneo, pode ser que daqui a pouco elas passem a existir, mas eu, por exemplo, não posso utilizar o Revit, o InfraWorks no meu Mac. Um outro software que eu preciso buscar a ferramenta Windows para utilizar é o Dialux, que não existe para a versão Mac. Então, quando eu preciso fazer aí os meus projetos de iluminação, eu preciso buscar uma ferramenta que esteja preparada aí para o Windows, porque o Dialux também não existe para o Mac. Agora, para quem é usuário do iPhone e já tem uma conta iCloud, já sabe como interagir com questões de airdrop, de passar uma foto de um celular para outro bastante rapidamente, imagina tu poder utilizar isso com o teu computador. Quem usa Mac está fazendo parte desse ecossistema da Apple, que é muito ágil e tem uma excelente interação e facilita muito a comunicação de todos os teus gadgets com a tua máquina. Também falando desse ecossistema da Apple, se tu te mantiver dentro desses aplicativos e da instalação do que é confiável, existe muito pouca chance de tu ter vírus na tua máquina. E essa é uma grande vantagem, porque aquelas questões que vão deixando a máquina lenta, que vão causando algum ruído na tua operação, elas vão acontecer com uma frequência muito menor. Sabe quando tu abre um site e aquela janela pop-up abre e começa às vezes a fazer um download automático de alguma coisa que tu nem sabe o que é na tua máquina? É aquela extensão .exe que para o Mac não cola. Então tu está muito menos vulnerável à instalação de vírus e malwares que podem causar essa lentidão na tua máquina.
Ainda, a gente pode falar sobre a relação entre custo e vida útil. Essa é uma relação bastante importante quando a gente fala de Mac, porque ele tem um custo inicial muito alto, principalmente agora, quando a gente está com esse dólar nesse valor. Mas, ao mesmo tempo, a vida útil dele é muito longa. Eu tenho esse Mac, do qual eu sou usuária, há 7 anos. É um Mac de 2014 e ele ainda funciona muito bem. Ou seja, eu não estou nem pensando em trocar a minha máquina, que já tem 7 anos de vida. Mas é claro que se a gente for considerar o custo inicial e comparar com uma outra ferramenta, o Windows, ele tem essas desvantagens, mas a gente tem que pensar com qual frequência eu vou ter que substituir essa máquina. É bem menor. E o Windows? O Windows é o sistema universal. Ele tem um alcance, uma abrangência muito grande. Nesse sentido, todas as plataformas estão muito mais preparadas para produzir os seus softwares para a versão Windows. Então, a grande maioria dos softwares que a gente utiliza já foram pensados para serem instalados em máquinas com o sistema Windows. A Microsoft, que é a desenvolvedora do Windows, também é a desenvolvedora das ferramentas Office, por exemplo, do OneDrive, que é uma nuvem bastante utilizada. Então essa interação acontece de forma muito mais rápida e corriqueira. Mas o Windows tem aquela dificuldade de quando a gente começa a abrir muitas abas no navegador, de quando a gente começa a abrir muitos programas ao mesmo tempo, ele começa a trancar. E é muito comum que quando começa a ficar lento e trancar o uso de algum software que tu está utilizando, ele automaticamente desliga, atualiza e às vezes a gente precisa formatar a máquina, perdendo e tendo que reinstalar todos os programas que a gente tinha antes. Essa é uma grande dificuldade que eu vejo que os alunos enfrentam no final do semestre, quando no pior momento possível o Windows dá problema e a gente precisa reiniciar ou formatar a máquina. Também, por trabalhar com essa extensão .exe, os executáveis, o Windows fica super vulnerável àquelas abinhas que a gente falou antes e à instalação automática de alguns vírus, o que também pode causar essa lentidão no sistema que muitas vezes a gente não sabe por que aquilo está acontecendo, é um vírus ou um malware que está na tua máquina. E, para falar a verdade, a gente sabe que muitas vezes existe a instalação de alguns softwares que não são da versão original. E isso também pode causar problemas e ruídos nessa interface do Windows. Os computadores que têm o Windows instalado são universais e são mais baratos do que os Mac. E nesse sentido tem uma abrangência, um alcance, uma escala muito maior. Computadores que são preparados para lidar com o sistema Windows geralmente são mais acessíveis, mas dentro daquela avaliação do custo-benefício tu pode pensar na vida útil e em quanto tempo talvez tu vá ter que substituir a tua máquina. Eu acho que ficou bem claro que eu opto pelo Mac. E esse vídeo está baseado nas minhas considerações. Se tu tens as tuas, coloca aqui nos comentários quais são as tuas opiniões sobre o Mac e o Windows. E eu espero que o vídeo tenha te ajudado a esclarecer essas diferenças entre Mac e Windows e que tu possa fazer boas escolhas e bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que ele pode ser útil para ti, compartilha com teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.